porque a maioria das pessoas vão passar algumas horas em Florença, Firenze, e não conhece a cidade como eu conheço. Não que eu conheça muito, porque eu acho que é uma cidade infinita. Dessa última vez que eu passei lá, 10 dias, eu voltei e comecei a ver outras coisas que eu não tinha ideia que tinha lá. Então esse vídeo eu vou falar bastante dessa cidade, vou mostrar como eu conheço algumas coisas, algumas curiosidades. E aí talvez você, quando você vá para a Itália, se você ainda não foi, você queira ficar um pouquinho mais do que esse dia que a pessoa vai para Firenze, passar o dia e para ver os pontos turísticos principais e acaba não sentindo um pouco a cidade. Como dizem por aí, tem o turista e tem o viajante, né? O viajante é aquele que consegue ver a cidade um pouquinho como uma pessoa que vive lá. O turista, ele vai ver os pontos turísticos e aí ele se vê por satisfeito e ele vai embora. Então aí eu vou falar um pouquinho de uma cidade que eu conheço relativamente bem e que você pode de repente ficar 3, 4 dias lá ou até uma semana, que eu acho que é super, não é muito, para você ver as coisas com calma e você sentir um pouquinho como que é essa cidade. Vou mostrar aqui, você vai começar a ver os pontos turísticos, né? A Ponte Vecchio, Palácio Vecchio, que fica na Piazza della Signoria. Você vai ver também a Piazza della Repubblica, que não é nada demais, assim, que eu consiga fazer um ângulo para você ver, porque é um quadrado, né? Tem construções por todos os lados, não é como a Piazza della Signoria, que você tem o foco principal, que é o Palácio Vecchio, mas eu vou falar aqui muitas coisas legais. A primeira coisa que eu queria contar aqui para você, que essa cidade, ela é o berço do Renascimento. Muita gente sabe, muita gente não sabe. O que é o Renascimento? Não sou professora de história, vou dar assim uma explicação bem amadora para você poder entender um pouquinho se você não sabe nada sobre esse assunto. O Renascimento é o renascimento, né, da cultura, da arquitetura clássica. Então você vê muitos elementos que vêm lá da Grécia Antiga. Se eu estiver falando alguma besteira, você pode escrever aí, mas é o que ficou para mim quando eu aprendi isso há 30 anos atrás, a primeira vez que eu tive em Firenze, ou Florença, como você queira chamar. A Firenze é em italiano, Florença é em português. Eu fiquei imersa nessa cultura do Renascimento e eu tive algumas aulas sobre o assunto. Então, a própria cidade de Firenze, ela é o berço do Renascimento. E é lá que tem o Leonardo da Vinci, o Dante Alighieri, é uma cidade muito forte, assim, na Itália, de cultura e de arte, e que às vezes ela é delegada às pessoas irem ver um dia, entendeu? Ela praticamente compete com Roma de atração. Roma, ela tem uma característica diferente. Eu conheço muito menos Roma do que Firenze, mas Roma, ela é assim, como eu vou dizer, ela é opulenta, né? Então você vê assim o Coliseu, aí você vê um outro edifício mais novo que é tem uns 300 anos no máximo, que é o Monumento Vittorio Emanuele, que é com todo branco. Aí você vai ver a Fontana di Trevi, você vai ver essas coisas super icônicas e também grandiosas, né? Você vê toda aquela ruína que tem mais de 2000 anos. Florença é completamente diferente. É uma cidade que eu me sinto muito bem, porque eu me sinto acolhida, eu me sinto, como falam num vídeo que eu até assisti há pouco tempo falando de Bordeaux, que tem essa mesma característica que eu me sinto com um tamanho humano, sabe? Eu não me sinto pititica, pequenininha na cidade, como se não fosse acolhedora. Firenze é uma cidade muito acolhedora. A parte principal, que tem o Rio Arno cortando a cidade toda, mas onde tem a Ponte Vecchio, é aquela que tem as casinhas, né? É onde você vai ver mais turistas, você se afastando um pouquinho daquele centro que tem a Ponte Vecchio, que vai dar na Piazza della Signoria, você acaba vendo muito menos pessoas. Então é uma cidade que realmente não é tumultuosa, vamos dizer assim. Eu realmente não gosto de cidade que tem muita gente, mesmo tendo nascido e vivido em São Paulo. Eu não gosto de multidões. E São Paulo tem lugares que tem muita gente, tem lugares que não tem. Lá em Florença é assim. No centro da cidade você vai ver muita gente e onde passa poucos carros, tem acesso aos carros dos moradores. Alguns lugares não tem acesso nenhum. E você se afastando um pouquinho, você já começa a ver uma cidade muito tranquila. Inclusive, quando você passa a Ponte Vecchio, você atravessa a Ponte Vecchio, você já está ali num bairro que chama Santo Espírito, e você vai até a Praça de Santo Espírito, Piazza Santo Espírito, você vai ver que tem uma igreja que parece pequena, mas eu entrei lá dessa vez e não me lembrava que ela era grande. Não, achei muito bonita, uma igreja que você pode entrar até sem pagar. Muitas igrejas hoje em dia você
entra pagando, mas se você é católico e que aí na hora da missa você acaba ficando às vezes num canto de uma dessas igrejas, numa capela, às vezes não é na nave central e assiste a missa e não precisa pagar. Mas se você for fazer isso e não for católico e não for rezar, respeite quem tá rezando, tá? Não fica tirando foto, porque realmente isso é uma indelicadeza com os fiéis que entraram lá para rezar, tá? Tô dando essa dica que você também pode querer ver muitas igrejas e não vai querer pagar de 7 a 10 euros para ver cada igreja, porque agora tá assim. E é muito bom que esteja assim. Por quê? É preciso restaurar as igrejas, é preciso de dinheiro. E muitos turistas não deixam tanto dinheiro assim na cidade, né? Sempre gera uma renda, mas a cidade antiga, ela precisa de muita verba para conseguir se manter em pé mesmo, não é só a parte estética, tem a parte das estruturas também, que às vezes precisam de reparo. Por exemplo, dessa vez eu reparei que a catedral, se eu estiver falando muito rápido, você reduz um pouquinho aí na velocidade, que dá para você ver um pouco mais devagar, tá bom? Eu reparei que a Santa Maria del Fiore, olha que coisa mais linda, del Fiore, das flores, Santa Maria das Flores, que é a do Duomo quer dizer catedral, é a principal igreja da cidade de Firenze, ela tá linda, ela tá limpa, ela é toda em mármore, na maioria do material externo é mármore branco e verde, tem também um pouco de material de mármore rosa, várias cores, ela é bem colorida, predomina o branco, mas ela está branca, ela não está mais cinza. E se você dá a volta nessa igreja que é gigante, você começa a ver alguns pedaços que ainda não foram restaurados. Então é muito bonito ver, sabe, o restauro sendo feito, valorizando, né, a beleza que essa igreja devia ter tido quando ficou pronta. Porque às vezes você vê na Itália algumas igrejas que estão em tijolo, elas não eram para ficar em tijolo, elas receberiam depois um revestimento em mármore, mas às vezes não teve condição, não teve dinheiro para fazer esse revestimento e muitas igrejas ficam em tijolo, tá? Então demora muito para receber esse acabamento final. Essa igreja mesmo demorou, sei lá, 250 anos, muito tempo para ficar pronta. E às vezes ela é refeita, né? Ela é como a Notre Dame de Paris, que já foi, antes de ter essa forma que a gente conhece, ela já teve outras formas, né? Inclusive agora acabou de ser reinaugurada, está em todo o seu esplendor, né? De como se ela tivesse acabado de ser feita. Quando eu vi, eu fiquei um pouco chocada falando sobre isso, porque eu gostava daquela coisa escura para rezar. Eu sou católica, independente disso, é muito acolhedor e te pede, e te inspira a agradecer lá dentro, independente da sua religião. E agora tá tudo muito claro. No primeiro momento fiquei um pouco chocada de ver a foto, não vi ao vivo, né? Porque acabou de ser. Que lindo poder ver uma coisa que acabou de ser feita, vamos dizer assim, né? Do jeito que foi feita, quando foi feita, na época que foi feita. Então, isso na Santa Maria del Fiore, voltando aqui para Firenze, a fachada está assim, entendeu? A fachada está completamente restaurada e é realmente muito bonito. E olha que eu fui a primeira vez para Florença há mais de 30 anos. 30 anos não é nada, né? Numa construção que tem mais de 500 anos. E eu nunca vi ela desse jeito tão bonita, né? A parte de fora. A parte de dentro, eu entrei dessa vez, fazia tempo que eu não entrava e realmente não me lembrava. Não me lembrava dela, ela é bem simples, bem austera, não chega a ser uma igreja bonita dentro. E nem tem o piso maravilhoso que tem a Catedral de Milão, que é todo florido. Florzinhas, gente, não é uma coisa rebuscada, complicada, são florzinhas no chão. E foi meu pai que falou pra mim, antes de eu ir a primeira vez para Milão, olha pro piso. Porque tem gente que entra na igreja só olhando pro teto. Olhem pro piso, tá? Que é maravilhoso. Então, voltando a Florença, passei agora pela catedral principal, fica até o final que eu vou falar de muitas coisas gostosas. Vou falar de restaurantes, de passear pela cidade, de ouvir música, muita coisa. Vou falar do clima, mas estou seguindo aqui meio espontaneamente para poder te dar assim uma atmosfera dessa cidade que eu tanto gosto. Vou fazer como se fosse um guia para poder te guiar um pouquinho por Firenze. Você estando na catedral, que é Santa Maria dei Fiori, você pode depois procurar, você vai pegar uma rua, isso você olha no Google Maps quando você estiver lá, e você vai para a Piazza da Signoria, né, della Signoria, e depois da Piazza della Signoria você pode ir para Ponte Vecchia e passar para o outro lado. Mas você também pode fazer um círculo, tá? Você pode estar nessa catedral
na frente dela, tá? Você vai ver que tem onde tem a porta principal, onde tem uma construção hexagonal, assim, bem na frente, independente da catedral, que se chama batistério, onde eram feitos batismos. Dentro desse espaço tem uma pia de batismo. Dessa vez eu não vi aberto, mas eu já cheguei a ver aberta também. É até grande esse lugar, tá? Ele, sei lá quanto que tem de diâmetro, se tem 15 metros, 20 metros, não sei, é bem grande. Mas por que eu tô falando isso? Quando você guarda que na frente da catedral tem essa construção, você sabe onde é a frente, não fica perdido, porque às vezes você fica girando aquela catedral por 15 minutos esperando ver a frente de tão grande que ela é, né? Se você chega por outro ponto. Então, quando você está na frente dessa catedral, você pode pôr no seu Google Maps a Ponte della Trinità, tá? E você vai seguindo o que ele manda. Então você vai pela Ponte da Trinità, você vai passar por uma rua que é a Rua de Grifes. Toda cidade tem a Rua de Grifes. São Paulo tem, Rio de Janeiro tem. E não é porque você vai ver grife, entendeu? Quando ela acaba, uma rua curva muito charmosa, ela acaba num tipo de um castelo, que você vai ver aquele castelo que a gente tem na nossa cabeça, e lá fica a loja principal da sapataria, né, vamos chamar assim, que criou o sapato do Salvatore Ferragamo, da marca Ferragamo. Inclusive lá tem um museu que você pode visitar do sapato, né? Não sei se paga alguma coisa, se é gratuito. E tem a loja embaixo, bem grande, que eu acho que é a loja mais importante deles, porque inclusive o Salvatore Ferragamo, a família dele era radicada em Firenze, então tem um elo muito forte, assim como Gucci, entendeu? A cidade de Firenze é uma cidade, uma manufatura de produtos, uma tradição enorme, entendeu? Eles de trabalhar com couro, de trabalhar com outras coisas de artesanato, e eles são muito bons. Então essas pessoas, esses dois sapateiros famosos começaram nessa cidade, tá? Então quando você for indo você vai passar por essa rua, quando você for para a Ponte della Trinità, e essa ponte você vai ver a Ponte Vecchio, que é a outra ponte próxima, tá vendo? Eu tô fazendo um circuito, e você vai ver, essa ponte é linda, ela tem umas estátuas, ela não tem aquelas casinhas, não tem, tá? E aí você vai atravessar e você vai virar Via Santo Espírito à esquerda, você vai reto, entendeu? Até ela acabar, e ela vai acabar na Ponte Vecchio, e você pode voltar por ali e fazer essa curva. As pessoas fazem um passeio de um dia e nem fazem esse circuito, ficam só naquela reta ali do Palácio Vecchio, ou vão na Galeria Uffizi, que é uma galeria muito importante. E agora eu vou falar um pouquinho disso também, vou aproveitar que eu falei da Galeria Uffizi. Por que ela chama Galeria Uffizi? Então, antes de contar isso, eu vou dizer assim, sobre uma família que foi muito importante, muito poderosa em Firenze, que é a família Medici. E se não me engano, eram duas famílias que se uniram por casamento, Medici, Riccardi, você pode pesquisar e ser especialista se você quiser, mas todo mundo conhece mais a família Medici. E essa família, ela morava no Palácio Vecchio, que fica na Piazza della Signoria, naquela que eu já falei antes, né, que é muito bonita. Ela morava no Palácio Vecchio e do lado era a Galeria Uffizi, é o escritório da família, entendeu? Era o escritório, que era uma família muito rica, né? Provavelmente de feudos de terra, não sei dizer, mas devia ser isso, não me lembro. E aí você até vê que tem uma passarela, você enxerga uma passarela que une, tá? Fechada, não é uma passarela aberta, une os dois edifícios para a família poder circular por cima. E aí uma coisa muito curiosa nessa Galeria Uffizi, que hoje em dia é um museu muito famoso, que inclusive tem dois quadros muito famosos de Botticelli, que é a Primavera e a Vênus de Botticelli, ou a Anunciação, uma coisa assim. Eu sei que, não sei se é a Anunciação ou a Vênus, enfim, são dois quadros enormes, maravilhosos, que inclusive esse desenho do que está retratado no quadro, ele é muitas vezes reproduzido em muitas coisas, então você conhece a imagem sem saber que você conhece, tá? Assim como a Mona Lisa, que é de Leonardo da Vinci, que é de Firenze, que está no Louvre, que deveria estar na Galeria Uffizi, né? Mas todo mundo conhece, fica uma coisa icônica que nos faz, assim, né, conhecer alguns ícones de arte e que a gente se sente um pouquinho, assim, entendido, né? Todos nós, né? Porque entender de arte é uma coisa muito complicada, né? Então, voltando aqui, eles iam por cima para essa passarela. E uma coisa muito legal que eu vou contar para vocês, que ninguém conta, menos que você esteja com um guia lá
de ficar mais de um dia em Firenze, um guia italiano que saiba isso, que dê tempo para contar. Essa passarela que vai para a Galeria Uffizi, depois tem outra passarela que foi construída, que interliga, escuta isso, a margem de cá, que é o centro de Tenha Duomo, até a margem de lá, de Santo Espírito. Então foi construída uma passarela por cima, que passa sobre a Ponte Vecchio, que se você olhar a Ponte Vecchio, ela tem as casinhas, e se você olhar, que são todas diferentes, se você olhar em cima, no último andar, você vê uma coisa que é uma construção toda feita no mesmo momento. Você repara que é uma construção toda igual, meio cor de creme, assim, com umas janelinhas quadradinhas. Isso é um corredor que vai passar tudo por cima dos edifícios e vai chegar no Palácio Pitti. O Palácio Pitti era a nova residência da família Médici, que mudou-se, né, do Palácio Vecchio e foi para esse Palácio Pitti, que era muito maior, onde tem o Jardim de Boboli, que é maravilhoso. O jardim fica atrás do Palácio Pitti, que hoje em dia é um museu muito conhecido. É o segundo museu mais importante da cidade de Firenze. Por que que eles iam por cima? Porque eles corriam risco de vida, era uma família muito poderosa, que sempre tem, né, algum inimigo, e eles poderiam ser assassinados no percurso. Então isso era para proteger, né, às vezes o principal da família, ou a família mesmo, ela ia toda protegida por cima. Gente, a gente está falando na Idade Média, porque a família viveu ali na transição, né, da Idade Média para o Renascimento. Aquilo foi a transição, foi o nascimento do Renascimento com essa família. Essa família era muito rica, investiu muito dinheiro na cidade e isso durou muito tempo. Inclusive essa cidade de Firenze rivalizava com Siena. Eu tô contando aqui história de uma maneira muito amadora, foi coisa que eu escutei, e se você quiser saber a fundo, você pega um professor de história, tá? Então elas se rivalizavam, tanto é que a cidade de Siena, ela queria fazer uma catedral maior que a Duomo, e você vai em Siena, você vê que tem uma catedral que não foi, você vê a catedral e vê umas partes que só tem a coluna. Era para continuar a igreja que nunca se continuou, ia ficar muito maior realmente que a Duomo. Quem me contou essas coisas dessa passarela e da rivalidade das cidades, inclusive que essa catedral estava incompleta, foi um fiorentino que eu fui tomar o café uma vez em 2010, quando eu fui estudar arte design na cidade, que foi a minha segunda temporada de Firenze, que realmente aí a cidade se tornou a minha cidade na Itália, e não adianta, que eu acabei de voltar e eu já tô toda arrepiada de falar e já tô com vontade de ir de novo. Então, assim, é uma cidade realmente encantadora, é uma cidade, assim, que pra mim, né, que não viveu a Idade Média lá, que não era dessa família rica aí com risco de ser assassinado, é uma cidade de conto de fadas. Existe até um ângulo ali, vários ângulos do rio, né, quando você olha para Ponte Vecchio e você vê a lua refletida no Rio Arno. Rio Arno é o rio principal de Firenze, né? Que percorre, inclusive, a Toscana, acho que passa até por Pisa também, é um rio comprido, tá? Um rio muito importante, que lá em Firenze não dá muito para navegar, porque tem como se fala, uns degraus que viram umas cachoeirinhas, então isso é uma coisa muito ruim, né? Que não permite que o rio seja navegável. E mesmo o caiaque faz um pedaço e não faz outros, deveriam colocar umas reclusas, arrumar, mas eu não sei se vão fazer alguma coisa, porque seria muito legal, né? Você poder passear no Rio Arno de cidade para cidade de barco, mas eu não sei, eu não entendo. Posso perguntar até para meus amigos de Firenze por que isso nunca foi feito, ou se tem alguma resistência, mas seria muito legal. A cidade virou a minha cidade porque ela é realmente uma cidade que você se sente acolhido. Eu acho que ela tem uns quase 400 mil habitantes, mas isso fica espalhado, tá? É que nem São Paulo, que falam que tem 16 milhões, é São Paulo mesmo, não a grande São Paulo, e eu não sinto isso, 12 milhões, eu não sinto, porque eu não fico no tumulto, né? Também é uma coisa muito legal de você saber sobre essa cidade, que também muita gente que vai passar o dia lá não sabe. Ela tem um clima muito úmido, nós estamos acostumados aqui no Brasil com clima úmido, né? Mas algumas cidades são mais, outras são menos, mas lá o que acontece? Tem o Rio Arno no meio, e Firenze, ela está localizada sobre duas colinas. Então, o que eles chamam a cidade de buca, buraco, porque ela fica um buraco onde a evaporação do rio, ela não consegue se dissipar facilmente,
pelas montanhas que não são muito altas, mas que criam uma concha assim para que retenha aquela umidade ali dentro da cidade. Então no verão é muito quente, eu não recomendo viajar para essa cidade de férias em agosto, principalmente agosto e setembro. Julho também é quente, mas agosto e setembro é pior, tá? O melhor é ir maio, junho e outubro. Inclusive, este novembro que eu tive lá, não choveu, eu fui preparada para a chuva, não choveu, peguei todos os dias de céu azul, porque é uma cidade que chove muito. Eu peguei pouco tempo de chuva nessa cidade, porque eu fiquei em épocas que não choviam muito e tive sorte dessa vez, né? Mas eu te recomendo que você evite, se você não gosta de pegar muita chuva, e chuva com frio lá é um frio úmido. Eu nunca fui lá no inverno, mas diz que é bem doído no osso. E diz que não, hoje em dia não é tanto, mas se você é sensível a frio, eu também não recomendo que você vá de dezembro a março, né? Começo de março, né? Porque o mundo tá todo mais quente, mudou um pouquinho, mas se você não gosta, não vá nessa época. Então lembra dessa coisa da boca do buraco, tá? Para evitar esse clima desagradável que você pode pegar lá. E outra coisa muito legal, quando você dorme nessa cidade, para você ver a cidade à noite. Como muito poucos turistas ficam à noite, você vai estar vendo aqui, você volta, se já passou, a Santa Maria del Fiore de noite, sem ninguém em volta, e não pensam que eram 2 horas da manhã, não. A partir das 9, 9 e meia, 10 horas já tá vazio, 11 horas, então não tem ninguém quase na rua, apenas pequenos grupos. Você passar na Ponte Vecchio de manhã cedinho, não vê ninguém, com todas aquelas joalherias fechadas, é muito especial. E mesmo o pôr do sol na cidade, tem gente nas pontes, mas muito pouca gente. Você pode fazer a sua foto sossegado, assim. Inclusive, você pode fazer um programinha que eu vou sugerir aqui, que é muito legal. Antes de você ir jantar em algum restaurante, que eu recomendo que você reserve, tá? Prenote, a palavra é prenotare. Então, você pode até aprender isso. Passa no restaurante até e faz a reserva ao vivo, quando você está passeando, vê a cara do restaurante, faz a reserva para jantar 8h30, se não der para o dia, faz para o dia seguinte, por isso que é legal você ficar alguns dias lá. E aí você sai e vai tomar vinho em pé em algum lugar, pega uma taça de vinho num bar e toma na rua, que é uma delícia, na frente, tá? Você não vai sair com a sua taça, que essa taça é do bar, tá? Um bar, tipo um bar de vinho, é como se fosse assim o nosso bar, nosso boteco aqui do Brasil. Faça isso, que é divino, coma ali um presunto cru ou alguma coisinha, para não tirar a sua fome, e depois você vai jantar no restaurante, aí você também pede, não precisa pedir uma entrada, né, mesmo para dividir, você pode só pedir o prato principal, e porque você já comeu o seu aperitivo em outro lugar. Então você estende a sua noite. E depois desse jantar, você vai caminhar pela cidade, vai fazer esse circuito que eu falei de novo, de noite. A cidade é segura, não tem problema. É claro que você não vai ficar dando mole, né, de ficar andando, por exemplo, do lado da estação Santa Maria Novella de noite. Entendeu? Dando mole com o seu celular. Pode acontecer? Não tem perigo, mas pode acontecer, gente. Estação é um lugar que tem gente que às vezes dorme por ali, entendeu? Que uma pessoa que tem uma oportunidade pode fazer alguma coisa. Não sei, você tem que tomar cuidado quando você tá viajando. Mas a cidade é muito segura e a polícia funciona muito. Inclusive, eu vi muita polícia, você vai ver aqui também, os carabinieri. Tem uma foto aqui que tá na Piazza Santa Maria Novella. Agora eu vou falar um pouco disso, aproveitar tá? Para falar dessa outra praça super icônica lá de Firenze, que é assim, ela tem essa igreja, que tem um convento acoplado. Hoje em dia acho que não funciona mais, talvez tenha algum pedaço lá que funcione como convento, que tudo é tão grande, que fica escondido, que você nem vê. E tem essa igreja, e na frente tem uma grande praça, toda de cimento, entendeu? Cimento, eu digo, toda pavimentada, nem tem um jardim tão bonito, tem uns canteiros lá, mas é muito legal você ver ao entardecer essa praça caindo, caindo à tarde, né? Você vai ver aqui algumas fotos que eu fiz e alguns pequenos vídeos, e é uma delícia. Você pode, por exemplo, chegar, sei lá, 3 horas e visitar a igreja, e visitar o quiostro, que é o claustro, que é um jardim interno que tem lá. Você vai pagar o bilhete, acho que é uns 10 euros mais ou menos, ou 7, não me lembro, e você faz esse passeio. Inclusive a igreja é muito bonita, essa vale a pena pagar para ver. E depois você sai, você pode até ir num pub se você gosta de cerveja, ou tomar um aperol, ou tomar uma taça de vinho, depende do clima, que é logo na praça, tá? Logo na praça você vai ver que tem um pub, ou você pergunta,
pub irlandês, mas é legal você ver isso, é coisa que Fiorentino faz. Fiorentino é a pessoa nascida em Firenze, tá? E você senta lá para tomar alguma coisa e você vai jantar em um restaurante que você escolheu antes, ou você pode ir ali perto, você vai encontrar vários, mas pode ser que você não consiga sentar se você não tiver uma reserva. E eu, pessoalmente, não gosto muito de reservar, então quando eu tô sozinha eu encontro um lugar para ir. Mas quando eu tô com outra pessoa, eu reservo antes para não correr o risco de não encontrar um lugar para jantar, tá? O problema é que quando você não reserva, você pode ter que ficar pouco tempo, porque a pessoa, já aconteceu comigo, não tão pouco tempo, né? Mas, por exemplo, eu cheguei 8 horas no restaurante e o moço do restaurante falou, 9h30 eu tenho uma reserva. Mas para mim, 1h30, com a minha amiga, tava ótimo para jantar. Então a gente ficou 1h30 comendo, tava mais do que bom. Mas se você quer comer mais tranquilo, você faça a sua reserva. Ali em volta da Piazza Navona, não, em Roma, tô fazendo confusão, Novella, tem muitos restaurantes pequenininhos legais, entendeu? Muitos legais, tá? Então você pode dar uma volta antes com calma, por isso que eu falo, faça tudo com calma. Vou falar, antes de falar de outra coisa gostosa de passear, vou falar da última praça com igreja icônica de Florença, que essa vale muito a pena ir, a igreja é maravilhosa também, que é a Santa Croce, que quer dizer Santa Cruz. Você vê no Google Maps, ela não é longe, ela é atrás, ali meio do Palácio Vecchio, bem até perto, deve ser o quê? Uns 300 metros, e tem uma praça bem grande na frente, eu acho que ela é até mais quadradona, assim, não sei se chega a ser maior que a Santa Maria Novella, mas a igreja é linda, tem também um claustro, um quiostro, vá visitar, vale muito a pena, ou vá num horário de missa que é maravilhoso ver uma missa numa igreja dessas, é realmente uma experiência muito bacana. E você pode até ter a sorte de pegar a gente cantando, como às vezes eu já tive a oportunidade de ver, alguém canta assim na hora de falar, né? Uma pessoa canta e as pessoas cantam junto, é muito bonito. Então você pode ir nessa também. Outra também, se quiser me fala que eu te falo, que eu adoro, que é do outro lado do Rio, na Piazza Michelangelo. Vou falar rapidinho aqui, que é San Miniato al Monte. É maravilhosa essa igreja, é pequena, é super antiga, original. Essa é muito antiga, essa é antes do Renascimento. E você vê nessa praça, Piazza Michelangelo, não dá para esquecer, né, com o nome Michelangelo, e você vê a cidade de cima do outro lado do Arno. Então você vê as coisas principais, você vê a cúpula da Duomo, você vê a torre do Palácio Vecchio, você consegue ver a Santa Croce de lado, assim, você vai ver o tamanho que a igreja ela é enorme, você vai reparar até se você, que eu tô falando, senão você não ia reparar nisso, você vai ver uma construção enorme de tijolo. Aí você, se você identificar, você vai ver que a fachada, ela não dá para ver a fachada, ela é branca. Por quê? A fachada tem mármore, o resto não, porque eles não tinham condição de colocar mármore em tudo. Quem tem mármore em tudo lá mesmo é a Santa Maria del Fiore, porque mesmo a Santa Maria Novella não tem tijolo atrás. Quando a gente vai na estação de trem, a gente vê as costas da igreja e a gente vê ela toda de tijolo. A gente até não reconhece, porque realmente ela só tem uma parte da fachada e acho que uma lateral, se não me engano. Acho que é só a fachada ali que está revestida em mármore de várias cores, né? E agora, então, falando dessa coisa de passear, agora eu vou falar um pouco do comércio dessa cidade, tá? Esse vídeo é longo, mas ele é muito valoroso. Tem várias lojas charmosinhas, eu recomendo que você se perca. Eu não vou dar dica aqui nenhuma. Você passeie com calma e de quando você tá indo de um ponto turístico a outro ponto turístico, com calma, se você ficar 4 ou uma semana na cidade, você vê uma portinha, você vê uma coisa charmosa, você entre ou você tire fotos se você quiser, eu fiz muito isso também, aqui no vídeo você pode ver. E você vai ver coisas lindas, você vai ver tanto essas lojinhas sofisticadas, muitas lojas de perfume, de essências, de sabonete, de flores, floriculturas, e você vai ver também de artigos de couro, de moda, você vai ver tudo quanto é tipo de comércio. E você também vai ter a oportunidade de presenciar as feiras nas praças, tanto nessa praça da Santa Croce na frente, quanto na Santo Espírito. Tem feiras, muito comum, todas as praças na frente das igrejas costumam ter feiras em alguns dias da semana. Você pode pesquisar isso na internet se você quiser saber, ou você pode fazer como eu, que eu passeio e se eu topo com a feira, eu aproveito e olho o que tem na feira. Tem desde comida,
Tem umas que tem comida, tem umas que tem artigos de roupa baratíssimos, que pode ser que venha da China, sei lá, pode ser que seja de segunda mão ou novo, mas é muito divertido garimpar nessas feiras, porque os preços são realmente muito bons. Então é um comércio diferente. Também tem a feira principal da cidade, Mercado Central, tá? De comidas, onde você pode também almoçar no segundo andar, que é só de restaurante. E embaixo tem a parte de comprar, né? Queijos, salames, verduras, vinhos, o que você quiser, tá? Não é um mercado enorme, é gostoso, não é como o de São Paulo, por exemplo, que é gigante, é gostoso de percorrer, mas é um bom mercado, né? É um mercado que tem de tudo, e isso é mais para quem tá em Airbnb na cidade, ou quer comprar um salame para levar, ou alguma uma coisa fechada, ou chocolates que seja, tem de tudo lá. E do lado de fora desse mercado, tem as feiras, as barracas. Você vai ver muita barraca de artigos de couro e você vai ver que as pessoas que vendem não são italianos, mas tem também algumas barracas, como de um chapeleiro lá, que eu esqueci o nome, mas você vai encontrar que é um italiano com a mulher que vende os chapéus, que eu comprei um chapéu super bonito. Até vou pegar para mostrar para você, vai. Então, olha, eu comprei esse chapéu lá. Até tinha comprado outro, que meio que rasgou, e eu fui trocar e troquei por esse, era totalmente diferente. Olha que lindo esse chapéu, ele tem um corinho, então eu acho que como ele tem esse couro, não é um chapéu para usar na praia, por exemplo, que couro, esse couro com praia não vai muito bem, mas é um chapéu super legal para usar numa cidade como São Paulo. As pessoas não usam muito aqui, então dá um pouco de vergonha de sair de chapéu, né? Mas faz um sol danado e a gente tem mais é que sair de chapéu de vez em quando, elegante por essa cidade. Olha o acabamento, vou falar o nome aqui. Deixa eu ver. Ah, não tá escrito o nome do moço que vende. Tá escrito só que é palha natural, que é feito na Itália. E tá escrito Firenze, tá? Ah, tem um logo aqui, mas eu tô sem óculos, não consigo enxergar. Vou por aqui pra ver se você vê. Mas vai lá, você vai encontrar o moço lá, o senhor, né, de uns 68, 70 anos, vendendo chapéus há mais de 40 anos. E nem sei se não era do pai dele o negócio. Mas é muito legal porque tem todo tipo de chapéu. No verão você vai ver mais de palha, no inverno você vai ver mais de feltro. Dessa vez que eu fui lá, eu não vi a barraca, também não procurei dele, mas é uma barraca que eu acho bacana porque é de italianos, então é uma barraca mais original, né? As outras você pode comprar, as coisas de couro, mas é tentador, tá? Tem um monte de coisa, tem um monte de lojinha de couro, se você quiser comprar. É turístico, não são os italianos que vendem, mas também você pode prestigiar esse comércio local e pode também barganhar se quiser, porque feira você sempre pode barganhar. Então tem vários tipos de comércio, tá vendo? E tem também as marcas de luxo que eu falei. Então a cidade, é uma cidade para você passear, para você caminhar, para você admirar, para você fazer foto, para você ir com calma. Então, eu digo mais uma vez, como conhecer essa cidade em um dia? Não dá, entendeu? Não dá. E hoje, com tanta opção que tem de lugar para ficar, o Airbnb, e também tem hotéis mais em conta, às vezes um pouquinho, não tão centrais, né? Mais fácil, que você pode caminhar, sei lá, 3 quilômetros, que é uma delícia, pegar uma bicicleta. Você tem a oportunidade de ficar mais dias nessa cidade e aproveitar. E vai de acordo com as suas condições financeiras, né? Você pode tomar um vinho, pode ficar no Airbnb, pode jantar no seu apartamento. Eu fico desse jeito também. É muito mais gostoso do que ficar em hotel, porque nem todo dia você quer comer fora, né? E você acaba não gastando tanto. Então, assim, aproveitar. Outra coisa muito bacana, que eu não fui dessa vez, mas eu quero ir da próxima, é você ir nas livrarias. Ah, mas eu não falo italiano. Mas dá uma olhadinha. Se você não fala italiano, para comprar algum livro em italiano, tem em inglês, tem todas as línguas até. Acho que é Fetrinelli que chama, é uma mais famosa. Tem na cidade, tem também na estação. Ou vá também procurar as livrarias com cafés, para tomar um café, né? Vá nos cafés bonitos também, que você vai ver algumas fotos aqui dos cafés bonitos. Nem é um absurdo você tomar um café no balcão de um café bonito. Ah, agora eu vou falar dos cafés bonitos. Vou encerrar esse vídeo com os cafés bonitos, que está ficando bem longo, né? Tem 2 cafés muito famosos, tá? Em Florença, que tem, sei lá, mais de 300 anos. Um é o café Rivoire, o nome é francês, mas eu tô falando, sei lá, de um jeito brasileirado. Rivoire, uma coisa assim que chama Rivoire, escreve assim, e ele é na frente do Palácio Vecchio, na Piazza della Signoria. Ele é super famoso, fui lá dessa vez comprar um chocolatinho pra minha amiga, que eu tava na casa dela, e eu vou te falar, fica lotado, tem espera às vezes pra aceitar, tem mesinha do lado de fora,
tem mesa do lado de dentro. Mas fique sabendo que se você sentar para tomar o café lá, você vai pagar mais caro. Mas você pode tomar um café e ficar sentado ó, quanto tempo você quiser. É uma experiência e vale a pena, né? Pede uma taça de vinho, fala, hoje eu quero me dar isso de presente, e fica admirando, né? Aquela praça linda com aquelas estátuas, a estátua de Netuno, a cópia da estátua de Davi, que ali tem na Piazza Signoria, tem a cópia do Davi, não vou falar de Davi aqui, mas o Davi tá em outro lugar, tá? E dentro de protegido dentro da academia, galeria da academia, mas você pode sentar e tomar seu café ali. Na Piazza della Repubblica, que é outra praça, que eu falei que tem um carrossel no meio da praça, aquele carrossel de criança, né, com os cavalinhos, e você vai ver um café lá muito famoso também, que chama Café Gilli, Gilli, super sofisticado também, mas é bacana para você ver como tudo é muito bem arrumado, né? É parecido com outros que da mesma época. Você também pode comprar chocolate, se quiser, super sofisticado. Você pode comprar um chocolate, tá? Eu comprei 6 chocolates para trazer aqui para minha casa, de pistache para os meus filhos. Então, assim, porque se você comprar muito, você vai gastar uma fortuna. Então, você tem que estar preparado para você não tomar sustos desagradáveis, né? E também o último café que eu vou falar é o Giacosa. Giacosa. Ai, a Ursa quer sair, só um minutinho, ela tá nervosa. Vídeo. Esse café Giacosa é café bar, ele fica perto daquele caminho que eu falei para Ponte Trinità, na Via del Tornabuoni, e é maravilhoso. Mas não se atenha a esses nomes que eu tô dizendo. Quando você estiver nesses lugares e ver um lugar bonito, que tem outros lugares bonitos que eu não tô citando, entre para conhecer, entendeu? Tome o seu café tranquilo, não vai ser um absurdo. Vai custar o quê? Menos de 2 euros no balcão esse café, que daria hoje em dia 12 reais. Ai, que absurdo! Mas vai aqui tomar café, por exemplo, no Shopping Iguatemi, em São Paulo, para ver quanto você vai pagar o seu cafezinho, que não é aquele cafezinho icônico que o lugar tem 400 anos. Você vai pagar 8, 9 reais no seu cafezinho, entendeu? E se você pedir um cappuccino, você vai pagar mais. Então não fica com essas coisas de dinheiro, faça com inteligência, aproveite a sua viagem e traga essa experiência para a sua vida toda, que é maravilhoso. Isso que eu só tô falando de Firenze, não tô falando de Paris, não tô falando de La Rochelle, que eu fui também, tem um vídeo aqui, acho que tem, tá? Se não me engano tem da Ilha de Ré. Tô falando só dessa cidade que eu amo tanto e mostrei aqui pra vocês uns flashes. Curte o vídeo se gostou e fala comigo nos comentários, eu vou adorar te responder.